Graça e paz, em nome do Senhor Jesus, o nosso Cristo. Eu não sei quantos acompanharam, mas aconteceu alguns anos atrás uma tragédia muito grande. Um incêndio na Boate Kiss, onde 242 pessoas morreram. Esses dias atrás foi feito o julgamento e foi dada a sentença. 4 pessoas foram sentenciadas culpadas e vão ter que cumprir penas grandes nas cadeias. Foi uma coisa que alarmou o Brasil todinho. Queridos, eu fico imaginando, diante da sentença daquele juiz, os réus, certamente desesperados, alguns deles no pronunciamento, em choro, em desespero, diante daquela situação que certamente ninguém esperava passar. Hoje nós vamos ver uma sentença aqui num livro da Bíblia, uma sentença vinda do maior trono de autoridade existente. Uma sentença que foi pronunciada pelo próprio Deus contra o seu próprio povo. Vamos abrir Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Depois desse livro entra um período de 400 anos, onde há um silêncio de Deus. E este livro, esta profecia, ela faz a ligação do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Malaquias, capítulo 1. Nós vemos aqui que os bons tempos para o povo de Israel havia ficado para trás. As reformas feitas por Neemias estavam caindo no esquecimento. Eles continuavam com toda a solenidade, com todos os rituais, porém sem nenhum entusiasmo. Era tempo de apatia, tempo de sonolência espiritual. E neste tempo o povo de Deus desprezava o próprio Deus. Deus, através desse profeta, Malaquias, que significa contra Israel, o povo de Deus. Olha no verso 1, Malaquias 1:1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Notem, amados, que não é uma mensagem do profeta Malaquias. É uma profecia vinda por intermédio de Malaquias. Mas quem está lançando esta palavra é o próprio Deus. Sentença pronunciada pelo Senhor. E toda essa carta, esse livro, vai ser marcado por essa sentença. Deus está olhando para a situação daquele povo e está lançando uma sentença. E essa palavra sentença traz a ideia e pode ser traduzido por fardo, por peso. É uma condenação de Deus. Por quê? Por causa da situação daquele povo. Hoje nós vivemos um tempo muito semelhante a esse tempo vivido pelo povo de Deus. Hoje a igreja vive esse tempo. Fazemos todo o ritual, toda a solenidade, mas falta-nos esse entusiasmo, falta-nos essa intimidade, essa dependência total do Espírito Santo conduzindo as nossas vidas. E Deus está zangado. A mensagem dos nossos dias olham para o Deus verdadeiro, o Deus
bondoso, misericordioso, o Deus amoroso, e põe-se um ponto final. Mas o Deus da Bíblia, ele também é justo juiz. E como juiz, e como um Deus de justiça, ele não pode deixar passar impune o erro, a iniquidade, o pecado e o pecador. Prega-se muito por aí que Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Isso não é bíblico. Deus, ele não pode, por causa da sua justiça, amar e aceitar o pecador e suas obras. Há necessidade de haver uma transformação, uma mudança. Como que esse povo se viu nessa situação? Como que esse povo estava desrespeitando a esse Deus? Como que esse povo estava se afastando de Deus? Por que Deus lança essa sentença tão pesada aos nossos olhos, mas não aos olhos de Deus, porque a justiça está sendo feita? Por que Deus lança essa sentença contra Israel? Então nós vamos pensar nisso. E nós vamos ver que Israel estava cometendo algumas sérias e graves infrações. Então, por que Israel estava, número 1, duvidando do amor de Deus? Olha o verso 2. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. É Deus que está falando. Deus está falando para aquele povo: eu tenho amado vocês. Será que, diante de uma afirmação de Deus, alguém pode dizer o contrário? Eu creio que não. Mas é isso que o povo vai fazer. O povo duvida do amor de Deus. Então Deus fala categoricamente na sentença dele: eu vos tenho amado, eu amo vocês. Mas vós, o povo, vós dizeis: em que nos tem amado? Olha que coisa absurda. Deus está afirmando e o povo já rebatendo. O que o Senhor tem amado a gente? Aquele povo se distanciou de Deus e ele começa a se afundar. E ele está pensando só com a cabeça humana, lógica, carnal. Deus se esqueceu da gente. Olha o que a gente tem passado. O povo estava cercado dos inimigos, mas não era problema de Deus, o problema era do povo. E aí ele não consegue ver a manifestação do amor de Deus para com ele. Em que nos tem amado? E aí Deus, ele cita Esaú e Jacó e vai mostrando a maneira como ele ama aquele que anda de acordo com ele, mas ele odeia aquele que vai por outros caminhos. E Deus deixa claro isso. Então a primeira coisa que Deus está falando aqui, dentro da sentença dele contra esse povo, é que aquele povo, primeiro, não estava recebendo o amor de Deus, não estava vendo o amor de Deus e estava duvidando do amor de Deus. Eu pergunto para você, você nunca teve esse sentimento? Quando nós agimos dessa maneira, nós estamos ofendendo a Deus. Deus, parece que Deus não me ama, parece que Deus ama mais aquele do que a mim. Cuidado, cuidado. Por que Deus recebeu essa sentença? Porque Deus estava, em segundo lugar, desprezando o nome de Deus. Olha que coisa seríssima. O verso 6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Deus está falando isso, falando para o povo. O filho, aqui o filho natural, honra o pai. O servo honra ao seu patrão, ao seu senhor. Aí ele diz assim, se eu sou pai, onde está a minha honra? Quer dizer, no natural eles estavam honrando, mas Deus como pai, eles não estavam honrando.
E se eu sou o Senhor, Ele é dono, Ele é criador, dono de tudo. Onde está o respeito para comigo? O povo não honrava a Deus como Pai, e o povo também não respeitava a Deus como dono, como Senhor. Que coisa triste, né? Onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor. Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E ainda, não é? Deus ainda fala, e vocês ainda dizem, em que desprezamos nós o teu nome? Quer dizer, eles fazem e ainda acham que estão certinhos. Acho que não tem problema. Aqui a gente vê, amados, a revelação do nosso Deus como um Deus de amor. 1 João vai falar isso, né? Deus é amor. Eu tenho amado vocês, Deus diz. Ele fala, ele traz a revelação também de que Ele é nosso Pai, Ele cuida da gente, Ele nos protege, Ele nos sustenta. E também que como Ele é nosso dono, nós somos servos dEle. E nós precisamos ter respeito. Nós não podemos desprezar, menosprezar a Deus e ao nome de Deus. Quando estamos menosprezando o nome de Deus, estamos menosprezando o próprio Deus. Lembrem que um dos mandamentos, o mais sério, que inicia tudo, é no tocante ao nome de Deus. E muitas vezes, na nossa cultura, a gente cita o nome de Deus, em brincadeiras, em conversas torpes que não levam a nada. Ai, meu Deus! Teve uma novela brasileira que a mulher vivia falando, Deus é Pai, Deus é... Isso pegou na nação brasileira de uma forma, é uma blasfêmia contra o nosso Deus, é colocar o nome do nosso Deus em vão. Jesus é Deus. Quantas pessoas ficam, meu Jesus, 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 sem ter a noção de que estão invocando erroneamente o nome de Deus. Estão desprezando o nome de Deus por qualquer coisinha. Citam o nome de Deus, o nome de Jesus, que é Deus, o nome do Espírito Santo, que é Deus. Cuidado. Havia um presbítero entre nós que vivia brincando, falar em línguas. Que coisa absurda. Não despreze o nome de Deus. Deus é amor, Deus é Pai, Deus é dono, é patrão, é Senhor. Então o povo de Deus estava duvidando do amor de Deus, o povo de Deus estava desprezando o nome de Deus, por isso veio a sentença. Será que é só isso? Não, tem mais. O povo de Deus estava oferecendo pão imundo a Deus. Olha o começo do verso 7. Tudo isso é sentença de Deus. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Pão imundo. Ou seja, aquilo que é impuro. Muitas vezes a sobra. Isso aqui não vou usar, vou dar para Deus. Isso aqui não serve mais, eu vou dar para Deus. Oferecer coisa imunda. O nosso Deus, Ele é contra toda imundície do mundo. Porque Deus é puro, Deus é santo. E Ele não aceita nada que não seja puro e seja santo. Nós temos a oportunidade diariamente de ofertar a Deus o nosso louvor, a nossa adoração, a oração, a intercessão. O que nós temos feito? Temos ofertado o melhor? Agora não tenho o que fazer, então vou orar. Só sobra, só o resto para Deus, oferecendo aquilo que é imundo. E tem gente que tem a cara de pau de falar para Deus, Deus, o Senhor sabe como é que eu sou, né? Então aceita assim mesmo. Deus não aceita. Tem que ser limpo. Tem que ser purificado. E o que mais que esse povo estava fazendo? Esse povo estava profanando a mesa de Deus, a continuidade do verso 7. Em que te havemos profanado? Nisto que pensais. Deus está falando, olha, naquilo que você pensa.
Não só naquilo que você faz, naquilo que você pensa. E olha o que eles pensavam. A mesa do Senhor é desprezível. Barbaridade. Falta de reverência, falta de temor. Pensar uma coisa dessa. Aquilo que é mais santo, mais sagrado, a pessoa chegar à conclusão, isso é desprezível. Queridos, hoje a igreja é do Senhor, e quando nós desprezamos a igreja de Deus, nós estamos desprezando o próprio Deus. As pessoas pensam em si mesmo, pensam na sua família de sangue, pensam nas suas coisas, na sua casa, mas as coisas de Deus sempre é deixado em segundo, terceiro, até o último plano. Pensando, isso aí deixa para depois. Coisa séria, não é? Coisa seríssima. E também porque Deus estava, em quarto lugar, oferecendo sacrifícios contaminados a Deus. Voltando um pouco, profanando a mesa de Deus, vamos dar uma olhadinha no verso 12, que reafirma esse ponto. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda. Você pode imaginar um negócio desse, amado? Falar para Deus, falar de Deus, a mesa de Deus, a mesa do Senhor é imunda, está suja, é podre, não tem valor nenhum. O que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. Esse povo que tinha na sua história a libertação do Egito, a libertação do cativeiro babilônico, as manifestações do poder sobrenatural de Deus, o abraçar desse Deus em amor, cuidando em todas as áreas, agora está considerando Deus, a mesa de Deus, como imundo e as coisas que se colocam sobre ela também imunda. Troca de valores. Será que não é assim nos nossos dias? Então, ponto 4. Aquele povo estava oferecendo os sacrifícios contaminados a Deus. Olha o verso 8. Quando trazeis animal cego para os sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isto mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agradado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Deus, ele não aceita aquilo que é impuro, aquilo que é defeituoso. Nós vemos nas leis, lá no Antigo Testamento, tudo determinado por Deus. O animal a ser ofertado não poderia ter mancha, não poderia ser coxo, não poderia ser cego, não poderia ser enfermo, tinha que ser puro, limpo completamente. E o que esse povo está fazendo? Está oferecendo essa categoria de animais para sacrifício. Deus está vendo tudo, Deus sabe de tudo. Muitas vezes as pessoas falam, mas a intenção foi boa. Irmãos, Deus não está sendo guiado pelas nossas intenções. E Deus não aceita. E aqui ele fala assim, vai lá oferecer para o governador, vai oferecer para uma liderança humana, vê se eles vão ser favoráveis, vê se eles vão ficar contentes. Agora, para Deus, pode? Não, não pode. O verso 13 diz assim, e dizeis ainda, que canseira. As coisas de Deus é assim, né? Para as coisas do homem, não é? Faz, o estudo secular faz, as coisas. Agora, quando é para Deus, estou cansado. Hoje eu não vou, estou cansado. Que canseira. E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis, olha o que estavam oferecendo para Deus, o dilacerado e o coxo e o enfermo. Assim que vocês estão fazendo a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Qual a resposta que você acha? Deus vai aceitar? Não. Deus não vai aceitar. E olha o verso 14.
Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é terrível entre as nações, não só entre o povo de Deus. Deus, só o nome dele é terrível. Lá no Novo Testamento há um versículo que me causa muito espanto, medo mesmo. Ai daquele que cai na mão de Deus. É melhor a gente cair na mão do Hitler, do Calígula, não é? Do que cair na mão desse Deus, porque, irmãos, não tem jeito. E eles tinham o animal bom, mas eles ofereciam o defeituoso, sacrifícios contaminados. Por que veio a sentença? E depois vai vir mais ainda, não é? Hoje a nossa leitura é só Malaquias capítulo 1, mas até o final Deus vai sentenciando esse povo. O povo estava duvidando do amor de Deus, o povo estava desprezando o nome de Deus, o povo estava oferecendo pão imundo a Deus, o povo estava profanando a mesa de Deus e o povo estava oferecendo sacrifícios contaminados a Deus. E hoje? Será que nós, em alguma área de nossa vida, desrespeitamos a Deus? Desprezamos a Deus? Deus fala, é assim. A gente fala, não, mas eu quero que seja assim. Faça isso, mas não, eu vou fazer do meu jeito. Queridos, quando nós aplicamos isso à igreja, deve gerar no nosso coração um desespero total. E a gente tem que chegar diante desse Deus que é Pai e que nos ama. E é nosso dono. E colocar-nos diante dele e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me perdoa, Senhor. Senhor, eu não mereço nada, mas eu clamo pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pelo Teu amor, por favor, Pai. Pode me corrigir, pode me chicotear, pode me castigar, mas, Senhor Deus, não quero sair da Tua presença. Será que Deus, olhando para nós hoje, igreja do Senhor, Ele não tem visto essas mesmas atitudes? Você pode falar, sim, mas agora em Cristo Jesus, amém, nós estamos em Cristo Jesus. Talvez você pense assim, não, mas sobre nós não vai mais haver juízo, não vai mais haver julgamento, não vai mais haver sentença. Eu quero dizer que, desculpa, mas você está errado. Ali na primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 17, diz, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? O juízo vem, o juízo começa com a casa de Deus conosco, a sentença do Pai virá. Muitos vão chegar naquele dia, muitos vão dizer assim, Senhor, Senhor, em Teu nome, eu preguei, eu orei, eu profetizei, eu fiz isso, fiz milagres, sinais, prodígios, maravilhas, e Jesus vai olhar e falar, não te conheço. É sério. O Evangelho do Senhor Jesus é sério e ele nos leva a um confronto diário. A olharmos a santidade de Deus e olharmos a nossa situação. O juízo começa, vem pela casa de Deus. E aqui a palavra de Pedro, ela é tremenda, dizendo assim, se começa com a gente, imagina o que vai acontecer com aqueles que não conhecem a Deus. A gente sabe do que vai acontecer. Aí você pode falar assim, então não tem solução, então estou desesperado, então não adianta nada. Eu quero dizer para você que nós temos um advogado. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, não viver uma vida de pecado. Se a pessoa pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo.
Ah, que mensagem, que palavra, não é? A gente vê os homens em débito com a justiça humana, gastando volumes assim de dinheiro para pagar pelos bons serviços dos melhores advogados. Nós temos Jesus, que já está lá no trono de Deus, sentado à direita do grande juiz, e advoga em nossa causa. Amém. Que coisa maravilhosa! Nós temos outro advogado também aqui na terra, o Espírito Santo que habita em nós. Esse advogado, esse paracleto, esse consolador que caminha conosco falando, andai neste caminho. Eu fico imaginando, nós na nossa condição pecadora humana, condenável, quando confessamos Cristo Jesus como nosso advogado, nosso Senhor, o Pai, o nosso Pai Deus, Ele que é amor, Ele que nos ama, Ele que é nosso dono, Ele pega o sangue do próprio Filho dele derramado por nós na cruz, pagando pelo nosso erro. Aí está o pagamento de toda a condenação da humanidade. E Ele derrama sobre nós, nos purificando. Aí 1 João está falando, se você pecar, não ande em pecado, mas se você pecar. A gente sabe aqui do capítulo 1 da confissão, a gente confessa a Deus. E daí diante desse trono em que Deus vai dar a sentença final sobre as nossas vidas. O diabo pode lembrar de todo o nosso passado, de todos os nossos erros, das nossas falhas, de todos os nossos pecados, mas ali, naquele momento, Cristo Jesus, o nosso advogado, Ele se levanta e Ele fala assim, mas eu já paguei. Toda a condenação, toda a sentença, todo o castigo, eu já tomei sobre mim lá na cruz. Eu já paguei tudo. E agora o meu sangue cobre, purifica, limpa, perdoa de todos os pecados. Coisa maravilhosa. Então nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E eu quero terminar fazendo uma frase bem simples. Talvez você fale assim, mas isso eu já sabia. Mas será que você tem desfrutado? E essa frase é, Deus é um Pai que te ama. Deus é um Pai que te ama. Muitas vezes na caminhada, Deus permite que a gente viva tempos assim de deserto, tempos de solidão, tempos de angústia. E parece, vem aquela ideia na nossa cabeça, acho que ninguém gosta de mim, ninguém me ama. Mas não vamos agir como esse povo. Vamos entender que Deus sempre nos ama. Deus é nosso Pai. A partir do momento que nós entregamos as nossas vidas a Ele, a partir do momento que confessamos Jesus como nosso dono, nosso Senhor, nosso Salvador, Deus nos introduz, nos adota na família dele. E Ele nos ama. Deus tem tudo aquilo que eu preciso para viver uma vida feliz. E eu tenho que olhar para Ele com coração de gratidão e dar a Ele as primícias. Dar a Ele o primeiro lugar, o meu primeiro tempo, aquilo que é mais precioso, a minha energia, tudo dando a Ele, porque senão a tendência é acontecer aquilo que aconteceu com esse povo. Havia conhecido Deus, desfrutado das bênçãos, do poder de Deus, da provisão de Deus, mas caiu numa apatia espiritual.
Como é que você está hoje? Você vibra com as coisas de Deus? Você é entusiasmado com as coisas de Deus? A Miriam, quando ela falou da pregação ontem e que eu iria pregar hoje, eu fico muito contente. E se for pregar amanhã, eu fico contente também. E se for pregar depois da manhã, eu fico contente também. E eu pego um novo louvor, um novo cântico, e eu pego meu violãozinho e eu tento, limitado, vocês sabem como eu sou. Mas eu amo esse Deus, eu quero tudo para Ele. Se for preciso viver por Ele, eu vou viver. Se for preciso morrer por Ele, eu vou morrer. Se for preciso perder minha família por Ele, eu vou perder. Mas eu não quero perder a Ele. Eu não quero desrespeitar a Ele. Eu não quero agir com irreverência para com Ele. Eu não quero ser como esse povo. Aí você pode pensar, mas é uma sentença muito pesada, mas é justa. Porque Deus não faz nada ligado à injustiça. E se Deus está trazendo essa mensagem para esse povo, é porque eles mereciam. Agora, o que me alegra o coração é saber que Deus sentencia não para simplesmente condenar, mas para trazer o povo à realidade e a um quebrantamento e a um arrependimento. Deus te ama. Deus quer o melhor para você. Responda a Ele nessa altura. Vamos orar? Papai, 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 papai. Quantas vezes agimos dessa maneira? Quantas vezes, Senhor Deus, pensamos, Deus me ama. Quantas vezes, Senhor Deus, nós usamos o Teu nome de forma leviana, indevida. Papai, quantas vezes nós oferecemos para o Senhor restos, sobras, coisas imundas, sujas. Quantas vezes, Senhor Deus, diante do Senhor, da mesa do Senhor, nós não valorizamos, nós profanamos. Quantas vezes, Senhor Deus, oferecemos o nosso louvor, o nosso sacrifício aceitável, Senhor, contaminado, com o coração, Senhor Deus, em pecado, em sujeira. Deus, nos perdoa, Senhor. Deus, eu não quero desrespeitar o Senhor. Eu não quero tratar o Senhor como se fosse um amiguinho qualquer. O Senhor continua sendo Deus. Jesus mesmo, o Senhor não me chamando mais de servo, mas de amigo, eu quero continuar nessa condição de servo, Senhor. Para não tratar o Senhor com leviandade, menosprezando o Senhor, menosprezando a Tua santidade, menosprezando a ação maravilhosa do Senhor. Eu clamo, misericórdia, Pai. Misericórdia sobre a minha vida, misericórdia sobre as nossas vidas. Misericórdia sobre a Tua igreja nesse tempo, Pai. Traz um quebrantamento, traz um avivamento, Papai. Traz uma sentença como essa para nos chacoalhar, nos sacudir, nos trazer a realidade, Senhor. Amém, Jesus. Contamos contigo, Jesus, nosso advogado maravilhoso, único. Advoga em nossa causa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Um forte abraço, Deus abençoe. E vamos continuar firmes, né? Nessa continuidade de Malaquias, vamos ter mais revelações no tocante a essa sentença pronunciada pelo nosso próprio Deus. Um forte abraço em nome de Jesus. Amém.